Boa noite, Larissa. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Leonardo, Rosa, Fernando. Vamos lá, gente. Vamos chegando, vamos entrando. Oi, tudo bem? Boa noite, pessoal. Oi, Fran. Boa noite, gente. Aldo, boa noite. Micaela. Lisa, boa noite, Lisa. Você por aqui. Antônia, pessoal, vamos lá? Vou dar aqui, como de praxe, um minutinho para os atrasados chegarem. E aí a gente começa aqui o nosso conteúdo. Para quem não passou pelos stories e não viu o tema da imersão da aula de hoje, Lisa, boa noite. Nossa, que saudade, linda. Quanto tempo. Alice, boa noite. Rafaela. Pessoal, é o seguinte, ganhe equilíbrio se você quiser eliminar todos os seus problemas nos giros. E no decorrer aqui dessa aula, dessa live, vocês vão entender o que eu tô falando. E mais do que entender, eu não vou deixar essa imersão salva, porque ela vai pro TGP, ela vai pro treino de giros, tá? É uma aula do treino de giros que eu resolvi fazer aqui ao vivo para vocês. Simone, boa noite. Resolvi fazer ao vivo para vocês, só que eu não vou deixar salva, tá? Porque ela vai direto lá pro TGP. Então, gente, aproveita e participa, presta atenção, porque eu vou te dar 3 ações para você sentir a diferença que faz o equilíbrio no seu giro. Então, vamos lá, pessoal. Vou dar aqui 30 segundinhos, tá? Para o pessoal entrar. Boa noite, Maria. Deixa eu ler vocês enquanto isso. Fabrine, boa noite. Conseguiu vir, Maria? Boa noite, pessoal. Deixa eu ver se eu pulei alguém, se eu não li o nome de alguém. Peraí que me embanando aqui para mexer. Mas vamos lá. Pessoal, bora lá. Fabrine, boa noite. Tô vendo alunas aqui. Que legal, Gi. Boa noite. Pedro, boa noite, pessoal. Vanessa, boa noite. Vanessa também. É isso aí. Vambora, gente. Pois é, tô vendo se conseguiu. Correu, né? Pra conseguir. Que legal que deu certo, que você veio. Vamos lá, pessoal. Seguinte. O tambor, eu vou falar que é óbvio, mas eu tenho um amigo que ele me diz sempre que o óbvio não existe. Então ele tem que ser dito, ele tem que ser repetido. Então é por isso que eu fico repetindo algumas coisas aqui que parecem óbvias. Então, se é óbvio que o tambor é velocidade e que para velocidade você tem que estar equilibrado, senão você não dá conta de agir na velocidade, se isso é óbvio que para correr um tambor você precisa de equilíbrio, você precisa estar de bem com a velocidade, por que que a gente tem tanto competidor? Eu não estou falando de quem começou há 3, 6 meses no tambor. Eu estou falando de quem está 1, 2, 3, 4 anos no tambor, que ainda sofre com a falta de equilíbrio. Por que isso acontece? Se você sabe que o tambor é uma prova de velocidade e que para você acompanhar o seu cavalo na velocidade, no giro, você tem que ter equilíbrio, porque tem tanta gente ainda patinando com esse problema. Então vamos lá. E na verdade, esse, assim, ele Lu, boa noite. Luciane, boa noite. Na verdade, a falta de equilíbrio, ela sim é um problema. As pessoas falam, nossa, eu tenho problema no giro, meu cavalo abre, meu cavalo passa reto, várias coisas. E aí, em todas as análises que eu vejo, e não foram poucas, gente, eu somo uns 600 e poucas análises só de alunos, tá? Não estou contando, não estou considerando consultoria e gente que vem só para ter a análise. Então, não estou considerando essas pessoas que não viraram alunos, que não são pessoas que seguem em frente comigo. Elas vêm por um problema pontual, né? E assim, em uma hora, elas têm o que elas precisam e pronto. Então, e ainda assim, toda análise com problemas nos giros, elas passam pela mesma dificuldade. Maria, boa noite. Boa noite, Wesley. Nath, boa noite. Pelo mesmo problema. Tudo acontece em função dessa falta de equilíbrio. E aí, aqui, no decorrer
Ela falou aqui porque eu fiz aqui um esqueminha que é para não sair falando coisas que não tem nada a ver, não sair viajando na maionese. Cala a noite. Então, pessoal, é o seguinte, presta atenção. Não vai ficar salva e eu vou te dar 3 ações que são essenciais e para você começar a aplicar. Lógico, não tem como dar o caminho inteiro, porque se eu der o caminho inteiro, você sabe que toda vez que você ouve rapidamente algum assunto novo, você grava entre 5% e 7%. Então, se eu der aqui 20 passos, você vai gravar alguns. E talvez você não grave a hora certa. E aí você vai aplicar, nossa, não deu certo. Putz, grila, a Cláudia falou para fazer um negócio, não deu certo. Mas não é. Não deu certo você aplicar. Então, é por isso que eu não faço isso. Eu dou aquilo que é possível realmente de você fazer, tá? Assistindo apenas uma aula. Então, vamos lá, gente. É o seguinte, por que essa história de equilíbrio? Né? Por que eu bato tanto nessa tecla? Porque eu acabei de falar que é porque ela é a causa de uma série de problemas. Tá? Então, o que acontece? É a mesma coisa que você tá, por exemplo, com febre. Então, você está com febre, aí você vai ao médico para pedir para curar a sua febre? Claro que não. Não adianta você se encher de Novalgina, de dipirona. O que vai acabar com a sua febre é você eliminar o quê? O que está causando a sua febre, né? A sua dor de garganta, né? Sei lá, seja lá o que for. Então, aqui no giro é a mesma coisa. Com relação ao equilíbrio, é a mesma coisa. Ela é a dor de garganta. Você abrir o giro, você se perder no giro, você ter brancos na sua passada, tudo isso é só a sua febre. Causada pelo mal real, que é a falta de equilíbrio. Então, vamos lá. É por isso dessa aula aqui, tá? É por isso que eu vou dar esse reforço dessa aula e vou colocar lá dentro do TGP, né? Porque esses dias eu abri essas inscrições relâmpago, né? E quero colocar mais material. Então, essa aula de hoje é um desses conteúdos extras que eu estou jogando lá dentro do TGP. Então, vamos embora, gente. Então, se você tem um problema de equilíbrio, ou se você tem qualquer problema no seu giro, fica aqui comigo até o final, presta atenção, porque isso daqui não vai ficar salvo, tá? Você que são alunas, ok, beleza, vocês vão ter acesso, mas quem não é aluno não vai ter acesso. Então, gente, presta atenção aqui, tá? Então, eu vou dar as três principais ações para você já sentir que você está ganhando equilíbrio nos giros, na velocidade, na largada com o seu cavalo. Quantas vezes o seu cavalo larga e você sobe na sela, você fica até receosa de largar. Eu vejo gente que larga galopando em círculo, dá 1, 2, 3, 4, falei, não vai largar? Mas assim, é nítido, você olha a pessoa, ela vai, não vou ainda, não vou ainda. Ela está esperando o momento certo. Por quê? Porque ela tem receio do cavalo largar e ela ir parar na garupa. Ela tem receio do cavalo largar e ela não dá conta de ir junto. Falta de equilíbrio, gente. Falta de equilíbrio para a velocidade. Não estou falando aqui de equilíbrio para quem faz algo estático. Eu estou falando aqui de equilíbrio para quem está montado em cima de um cavalo. Tá? Então vamos lá. Primeiro vamos ver aqui os 3 erros. Os 3 principais erros que as pessoas cometem, tá? Que é a causa, né, assim, de tanto problema, de tanta dificuldade e por ter tanta gente com essa dificuldade de equilíbrio, mesmo estando já há um tempão correndo. Né? Muito louco isso. Às vezes você vê pessoa que, putz, mas eu já consigo fazer um tempo razoável, eu já consigo entrar na casa dos 17. Falei, pois é, meu bem. E aí, a hora que começa a ganhar equilíbrio, é óbvio que o 17, essa pessoa despenca, baixa muito. É óbvio, entendeu? Então, vamos lá. O primeiro erro é você pensar que o seu estribo é o seu acessório de equilíbrio. Que o seu estribo está lá para te manter firme em cima do seu cavalo. Gente, vocês devem estar sentados numa cadeira ou coisa parecida, né? Então, se você puser seus 2 pés no chão, né? E faz de conta que são os seus estribos, e você empurra eles. Me fala o que acontece quando você empurra o chão ou os estribos. Se você quer ficar conectado à sela, se você quer ficar equilibrado na sela junto com o seu cavalo,
Então, por que raios você empurra com seu pé a uma coisa, né? Onde ele está apoiado, que, é claro, vai fazer você subir. Então, você concorda comigo que empurrar os estribos é o primeiro e o maior passo para tirar você da sela? Então, isso não funciona. Não funciona. Ah, empurra o estribo lá na frente. Aí o cavalo entra no giro, a pessoa joga o corpo para trás, empurra o estribo, né? E a hora que o cavalo sai, é aquele tranco para trás. Por quê? Porque está usando a ferramenta errada. Gente, não são ferramentas. A ferramenta é você. A ferramenta é o seu corpo. E a hora que você entender isso, a hora que essa ficha cair de fato, e você perceber que é tudo responsabilidade tua, que tudo é você, aí sim você vai perceber uma grande evolução no seu tambor. E isso não é só no tambor, isso é uma série de coisas. E no tambor, com certeza, você pode ter certeza que não é diferente. Não é diferente. Tá tudo na sua mão. É a forma como você age que faz com que as coisas aconteçam. É a forma como você age com seu cavalo, que você tem a reação desejada. Ou, se você não sabe como agir, você tem a reação indesejada. Então, vamos lá. Vamos continuar lá, gente. Então, um dos erros que as pessoas cometem é exatamente esse. É achar que o estribo está lá para você ficar firme em cima do cavalo, para você pisar nele e ficar firme. E aí, quando você faz isso, fatalmente dá tudo errado. E o duro é que quando você faz isso e dá errado, você começa a adquirir outros crisma à noite, outros vícios. Aí você empurra, isso não dá muito certo, vai te tirar da sela. O que você faz? Então, eu empurro com o meu pé, me puxo com a mão. Então, eu pego o pito e me puxo no pito. E o pito não é para você se puxar, se agarrar. A rédea também não é para você se puxar e se agarrar. Só que, naturalmente, você acaba usando esses subterfúgios errados. Mas subterfúgios. Porque você está empurrando o bendito do estribo. Deixa o estribo lá. Não é para empurrar ele. Deixa ele quietinho lá. Ele é só para os seus pés ficarem na posição correta. Tá? Então, se o estribo desce, onde ele desce, é lá que ele tem que ficar, perpendicular ao solo e o seu pezinho lá. Não é para ficar lá para frente, nem lá para trás, nada disso. É lá, o lugar dele é lá, do jeitinho que ele tá. Então, você não tem que nem puxar ele para trás, pôr na ponta do pé para baixo e puxando para trás, nem empurrando ele. Deixa o estribo no lugar onde ele está, porque lá é o lugar certo. Então, o primeiro erro que você não vai mais cometer é dar o crédito do equilíbrio para os pobres dos seus estribos. O segundo erro é você não se preparar fisicamente para correr. Olha só, você acha que depende só do cavalo correr. Mas presta atenção. Se o cavalo sai do giro e você toma aquele tranco para trás, né? Em geral, quem toma esse tranco para trás, ou ele está empurrando o estribo, se puxando pela mão, ou está fazendo que faz parte desse segundo problema. Está abraçando, tentando abraçar o cavalo com as pernas, sabe? Aí aperta, abraça, aperta as pernas. Aí o cavalo sai do giro e você lá fazendo aquela força para apertar as pernas, cutucando o seu cavalo pra caramba, mas aí você acha que é só as pernas, então você toma aquela estilingada para trás. Por quê? Porque o seu abdômen está inerte, seu abdômen está sem função. Gente, segunda coisa que é importante é qualquer atleta de qualquer modalidade entender é que toda a sua força, não interessa que essa a força da sua mão ou tudo o que você fazer força, qualquer tipo de força, erguer um objeto, empurrar um objeto, sair correndo, tudo o que necessita que você faça força com o seu corpo, parte de uma força. Sabe aonde? Do seu abdômen. Vocês já ouviram falar em núcleo? Quem faz pilates sabe. Trabalha o núcleo. Pois é. Cavalos também tem núcleo. A gente também. Então, tudo que a gente faz de força, a gente tem que fazer força no abdômen. Caramba, não tenho força no abdômen.
problema. Não tô falando que tem que trincar o abdômen, mas tem que ter força. Tem que conseguir ter controle, tem que conseguir fazer força. Ai, mas onde que é da barriga? Aqui em cima, aqui embaixo? Não, gente, é o núcleo, né? Aquela parte que fica atrás do seu umbigo. É isso que faz a força. É isso que faz você ter força para você estar parada e de repente precisar sair correndo. Então, é muito simples. Quem vai para academia sente, por exemplo, no começo, né? Vai lá e malha demais, faz exercício demais, abdominal demais. E aí no dia seguinte vai dar um passo, dói o abdômen. Ué, mas caramba, se for andar, não é a perna? Né? Pois é. Nunca é só a perna. Ai, vai levantar alguma coisa, faz uma... Nossa, dói o abdômen. Ué, mas não é o braço? Não, gente. Nunca é só o braço. É por isso que, para você ficar firme em cima do cavalo, você não precisa ter força na perna. Você não precisa agarrar o seu cavalo com a perna. Inclusive, você não é que você não precisa, você não deve fazer isso. Você não deve fazer isso. Isso é um erro, né? Isso é um erro, é tão antigo. Eu lembro, assim, quando eu era criança, que eu via, assim, os peões lá do sítio e tal, né, o pessoal falando, eles falavam isso, né, de agarrar com as pernas. Isso é tão antigo, gente, assim, mas a gente tem que sempre evoluir. Sempre a gente tem que subir um degrauzinho. E esse degrau, assim, gente, já era para subir faz tempo. Porque faz tempo que já se sabe que não é para agarrar o cavalo com as pernas. Que a força do seu equilíbrio está no seu núcleo, está no seu abdômen. Em nenhum outro lugar. Entendeu? É uma forma de usar o seu abdômen. Que vai fazer com que você fique, muito firme na sela. E que nada, se sinta que nada pode te arrancar de cima do seu cavalo. E aí o seu jogo muda. Porque não é só o fato de você ficar equilibrada. Ficou equilibrada, você tem o quê? Mobilidade. Ficou equilibrada, você tem o quê? Segurança. Ficou equilibrada, você tem o quê? Também confiança. Então as coisas, percebe? Vão mudando. Você vai mudando. E a sua ação vai mudando junto. Mas se você não tem o mínimo, que é a segurança de ficar em cima do... Segurança física mesmo. Se você não está segura em cima do seu cavalo, como é que você vai tocar pra caramba? Como é que você vai tocar pra valer? Nossa, mas meu cavalo entra antes no segundo tambor. Pois é. Será que você tá empurrando o suficiente? Será que você tem as manhas de empurrar até o pé da lata? Ou não? Ou rola um receio de alguma coisa dar errado? Né? De repente ele pode entrar muito rápido no giro e você não dá conta de ficar em cima. Então aí você para de empurrar antes da hora. Super clássico. Acontece pra caramba. Então, primeiro erro, dar crédito do equilíbrio para os estribos. Segundo erro é você não se preparar fisicamente e não conhecer, não pensar em você como atleta. E aí você não usa o seu corpo da forma correta, você não tem força no seu abdômen e você aperta as pernas. Esquece de apertar as pernas. Esquece de apertar as pernas. E se você tentar fazer isso agora, você vai ver, quando você aperta as pernas, quando você faz isso, você vai ver que você vai gerar uma tensão nos seus músculos da perna lateral e por baixo, vai passando aqui por baixo e passa por baixo dos seus glúteos, passa pelos seus glúteos. Quando você enrijece, o que acontece quando você faz isso e tensiona os seus glúteos? Você sobe na sela. Nós não queremos subir na sela durante o giro, queremos? Então, esse é um erro crasso. Então, gente, para de apertar as pernas. Para de fazer força nos glúteos para subir na sela. E começa a usar o seu abdômen. Então, vamos lá. Para o terceiro erro, olha só, eu já saí aqui do meu esquema, porque já dei o erro e já comecei a querer resolver. E resolver vai ser mais lá para frente. Bora então lá. O terceiro é esse, já acabei de falar. Acreditar em mitos. Gente, esqueçam mitos. Pense assim, que se a gente fosse viver de mitos, quantas coisas não teriam mudado? Né? Quantas coisas não teriam mudado? E lá pra frente, assim, talvez muitos de vocês não fossem nem nascidos nessa época, mas nos anos 90, nos meados de 90, as pessoas começaram a falar em uma tal de internet, sabe? E aí eu via pessoas falando, gente,
Isso não vai rolar. Imagina, como é que você vai se comunicar? Internet vai dominar o mundo, todo mundo vai falar online, isso vai ser... Isso não vai acontecer. Imagina, não, vamos continuar aqui como nós estamos fazendo, né? Cartas, não tinha aquele... Aí uns bip, os negócios que mandava mensagem e tal, telegramas, né? Esse tipo de coisa. Pois é, as coisas mudam e evoluem, e você tem que ir junto. E com relação a esporte, isso também acontece. Você sabe assim, que, gente, que nos anos 50, sabe aqueles saltos em altura com vara? Que as pessoas, assim, super alto, como é que as pessoas saltam daquele jeito? Era muito mais baixo antes. Porque elas saltavam de um outro jeito, elas achavam que elas tinham que subir assim de frente. E se você reparar, você vai ver que todo mundo joga as pernas primeiro. Elas... No começo, isso foi uma revolução, as pessoas achavam, nossa, não vai dar certo. Como assim? Não tenho que subir mergulhando eu assim inteira. Eu tenho que, no meio do caminho, virar e jogar minhas pernas. E aí no começo isso não dava certo, as pessoas ficaram meio assim de aplicar. Só que isso possibilitou que as pessoas saltassem a altura que saltam hoje. Foi uma evolução. Só que as pessoas achavam, não, mas não. Desde a época da minha avó que a gente salta diferente. Pois é. Então abandona os mitos, tá? Vamos parar de empurrar estribo, vamos parar de apertar as perninhas, né? Porque aí vocês vão ver que a passada de vocês também vai evoluir. Porque uma coisa que tem que evoluir é a mentalidade. Não é só o cavalo que precisa de treinamento. Não é só o cavalo que é um atleta. Não é só o cavalo que precisa de preparo físico. A prova disso é que o mesmo cavalo corre bem e corre mal com duas pessoas. O que mudou? O que mudou? O mesmo cavalo. No mesmo dia se pode ver isso. O que mudou? Pois é, não seria a ação dessas duas pessoas? Pois é exatamente isso. É a ação dessas duas pessoas. Então, se você quer acertar sua passada, você tem que lapidar a sua ação. Porque depende de você. Tudo que você faz gera uma reação no seu cavalo. Então, se está acontecendo assim, problemas, dificuldades, se o seu cavalo está errando, você pode ter certeza que você está influenciando ele para isso. É óbvio que não é por querer. É óbvio que não é culpa sua. Tá? Mas assim, o que acontece é consequência de uma falta de preparo seu, como atleta. Veri, boa noite. Então, gente, é muito importante isso. E eu vejo isso o tempo todo. Esses dias mesmo, eu postei uma aluna, Andressa, não sei se ela tá aqui, Andressa tá por aqui, enfim. A Andressa, gente, em dezembro, ela caía do cavalo por falta de equilíbrio. E o tempo dela era 20 e tantos. Boa noite, Elaine. Boa noite, pessoal. Era 20 e tantos. Gente, em 3 meses, essa menina mudou completamente a passada dela. E não só ela tá andando com 18, como, gente, a passada dela mudou completamente. E nessa última vez que ela correu, ela perdeu os estribos no segundo tambor, que é justamente o tambor onde ela ia pro chão, gente, onde ela realmente perdia equilíbrio e caía. Ela perdeu os estribos e foi embora, continuou tocando. Então é isso, é se preparar, é perceber que você precisa lapidar as suas ações, que você precisa ter habilidades. O que diferencia alguém que vai bem, sabe, um conjunto bom de um conjunto que não está bem, é habilidade. Agora não adianta o seu cavalo estar preparado, o seu cavalo ter habilidade se você não tiver habilidade. E a prova disso é quantas pessoas compram cavalos correndo em tempos baixos, pensando, agora vai. E não vai. Ela pega um puta de um cavalo e faz uma provinha cheia de problemas, truncadinha, né? É isso, gente. Entendeu? Por isso que eu falo que o bom disso é você saber que, putz, é culpa minha? Não, não é culpa sua, é responsabilidade sua. Eu adoro quando eu sei que alguma coisa é responsabilidade minha.
Porque a única coisa que a gente pode mudar são as nossas ações. É o que a gente faz, nossos pensamentos, nossas ações. Dos outros a gente não consegue. Agora a nossa sim. Então quando alguém fala, meu, tá aqui, Andressa, boa noite. Então, Andressa, meu, um exemplo super atual disso. Gente, total. Mona, você também. Pois é. É isso aí, é verdade. Total. Então aqui as minhas alunas que não me deixam falar sozinha. Joia, grande. Então, talvez, Marcos, talvez fosse legal eles estudarem um pouco, porque lá fora tem muito material, tem muita coisa, gente, sobre isso. Muita coisa, muita. É uma pena, tem a barreira da língua, né? Que é uma pena, que ele não tem, muitas vezes não tem acesso. Mas tem muita coisa. É só procurar. Sabe o que eu acho, gente? Tudo é uma questão de interesse. Tudo é uma questão de interesse. Entendeu? Bruna, boa noite. Caio. Cris, querida. Obrigada, linda. Tudo é uma questão de interesse, gente. Quem procura, acha. Já dizia a minha avó que quem procura, acha. Minha mãe também fala que quem procura, acha. E é verdade. Quem procura problema, acha problema. E quem procura solução, acha solução. Quem procura evolução, acha evolução. E assim vai. E assim vai, gente. Gente, não existe nada estático. Tudo tem evolução. Sempre tem evolução. Se não fosse isso, nós ainda estaríamos sendo operados sem anestesia. Como era antigamente. Ou vocês acham que antigamente as cirurgias usavam anestesia? E bebês? Que eles não usavam nunca porque eles acreditavam que os bebês não sentiam dor. Só adultos. Gente, tem que evoluir, né? E é assim. Também é como acreditavam que cavalo não sente. Quantas vezes eu vi gente picando cavalo de esporada, cavalo não sente. Que puta ignorância. Gente, desculpa. Eu tenho que falar um palavrão porque não tem outro jeito de expressar. Entendeu? Ignorância pura. Você pica um bicho na espora. Não, eu vou fazer essa semana uma filmagem no meu cavalo. Quando eu comprei, ele veio desse jeito. Ele tem até hoje vários afundadinhos na costela. Vários. Ou seja, não são só os cortes. Ele tem a musculatura dele ficou toda deformada, gente. Agora, isso doeu? Com certeza. Eu gostaria de ter a oportunidade de mostrar para a pessoa que fez isso no meu cavalo o que meu cavalo sentiu. Mas enfim, vamos embora. Tá bom. Quis baixar uma pombagira aqui, mas já foi embora. Gente, vamos lá. Atenção, gente, que vamos agora pra... eu acho também. Acho monstros mesmo. Principalmente que assim, o cavalo bota comida na sua mesa. Paga os seus boletos. Eu não preciso nem terminar de falar, né? Porque esse é um óbvio que eu acho que não precisa ser dito. Vamos lá, gente. Atenção, presta atenção. Não vai ficar gravado. Vocês, alunas, vocês vão ter acesso. Mas vocês não vão me abandonar. Então, vocês fiquem aqui comigo, tá? Ficam assistindo e depois vocês assistem o replay também. Gente, seguinte, presta atenção. As 3 ações de quem quer ficar equilibrado. Então, se você cometia esses 3 erros que eu acabei de falar, que você não vai mais cometer, você vai virar sua chavinha agora e vai fazer o que eu vou te passar agora. As 3 ações do equilíbrio. Tá? Assim, gente, as meninas sabem aqui, quem tá aqui, as meninas e meninos, que são os alunos, sabem, que eu sempre pego muito no pé com a questão do assento para velocidade. Todo aluno, todo curso, tudo tem módulo de assento para velocidade. Por quê? Para ter equilíbrio. Porque sem isso, a gente não tem ferramenta para mais nada. Tudo fica deficitário. E não consigo que tenham resultado. E lógico, elas ficam felizes, eles ficam felizes com o resultado, ficam. Eu fico também muito, gente, muito, muito, muito. Eu quero todo mundo tendo resultado, gente. Eu quero várias Andressas, entendeu? Eu quero, é isso. E vamos lá. Então, assim, é muito importante essa parte. E aí que eu fiz? Eu peguei a base, lógico, não dá para pegar tudo, mas eu peguei uma ponta, um começo, que é para vocês começar só sentirem um pouco do que dá para ser feito, tá? Então, a primeira coisa, gente, a primeira coisa para você ter equilíbrio, relaxa os ombros, solta os ombros.
Quantas vezes eu não vejo meninas, e meninos também, que estão aquecendo o cavalo, estão de um jeito. Eu tô assim, até quando eu corria, sempre vi isso em prova. Enquanto estão aquecendo, estão normal. Chamou o nome, faz assim. A rédea já vem aqui. Já vem aqui. Dá a impressão até que o braço fica duro. E aí fica tenso. Então, já vai tenso, tenso, tenso. Atenção. Quando você tem... Atenção não. Atenção. Quando você tem tensão da parte da sua cintura para cima, do seu tórax e ombro, quando você faz força, deixa tenso, você perde equilíbrio até parado. Até você não precisa estar em cima do cavalo. É muito simples. Vou te dar um exemplo. Quando você pega uma tabuinha estreita, uma cerquinha, qualquer coisa, você consegue andar numa tábua. 1 metro de altura, no chão, anda numa tábua, pula numa tábua, você faz pinta e borda. Você está tranquila. Você não vai cair, você está tranquila. Então não tem tensão. Aí você pega essa tábua e coloca ela a 5 metros de altura. E eu quero ver você fazer a mesma coisa que você está fazendo no chão. Não, sabe por quê? Porque você já vai ficar tensa. E no que você ficar tensa... Gente, experimenta. Não sei se vocês já passaram por essa situação. Eu passei uma vez, gente, na Serra da Bocaina, atravessando, gente, era uma cachoeira e um rio, e era uma pinguela, juro por Deus, gente, assim, era uma pinguela. É um tronco super comprido, e aí tinha um cabo de aço beirando um lado. E no meio do caminho, me deu um medo, né? Eu era criança, e fiquei dura, fiquei querendo me agarrar no cabo. Só que aquele cabo era bambo. E quanto mais eu ficava dura, gente, mais eu quase caía. E foi um parto para me tirar do meio daquele tronco, já tinha atravessado metade, porque eu fiquei, tensionei. A hora que eu endureci o corpo, gente, eu não conseguia parar, eu tive que sentar, né? E anos depois isso me aconteceu de novo, produzindo um filme para C&A, tive que subir no andaime no negócio, aí eu sei que depois os modelos, o maquiador teve que me tirar lá de cima, porque também, ai, fiquei durinha, aí caramba, já deu caca. Então é a primeira coisa, não fique tensa. Então, em vez de entrar para correr, endurecer o seu corpo, treina o relaxamento dos seus ombros, que você tensiona e solta, tensiona e solta. E presta atenção para eles estarem soltos. Ou seja, quando o seu cavalo trota, relaxa o seu corpo, solta o seu corpo e deixa o seu corpo ir com o seu cavalo, de forma que você vai ver, você vai sentir até que o seu ombro sacoleja. É sim, é nesse estado de relaxamento do seu ombro que você tem que estar. Mesmo porque se os seus braços estão duros também, você não tem mobilidade, elasticidade para levar o seu cavalo no giro. Porque a ação das mãos, para você tocar bem o cavalo, para você ter um giro bom, é ter elasticidade. Mão tensa, mão rígida, que faz movimentos rígidos, sempre vão causar no cavalo uma reação contrária. Então assim, e para isso você tem que ter mobilidade, tem que ter elasticidade, tem que estar com seus ombros soltos. Então a primeira coisa, relaxa e solta os ombros. Sem isso, não tem equilíbrio. Não tem equilíbrio. Então, essa é a primeira coisa, gente. A segunda coisa é você tensionar o seu abdômen. Caramba, mas eu vou soltar o ombro e tensionar o abdômen? Sim, exatamente. Bingo, exatamente isso que você precisa fazer. O seu abdômen tem sim, está firme. Você não pode estar com ele solto, bambo. Ele tem que estar, sim, firme. Ai, tem que fazer uma baita de uma força? Não, não precisa. Mas você tem que dar, sabe aquela recolhidinha que você dá? Aquela firmada. Essa firmada tem que estar o tempo que você monta. Mesmo porque quando você monta desse jeito, você também dá uma protegidinha, o quê? Na sua coluna, né? E você fica numa posição muito melhor. Então, assim, é importante o abdômen. E aí, quando você sai do giro, quando o seu cavalo sai do giro, que você sofre a ação da inércia. Nossa, isso não acontece comigo. Acontece com todo mundo que não mora na Lua. A inércia só não acontece na Lua, porque na Lua não tem gravidade. Mas como vivemos na Terra, onde temos gravidade, a inércia acontece sim. Então toda vez que um corpo sai correndo, se o carro acelera, pode ver, quando o carro acelera de repente. Eu vejo isso muitas vezes. Quando eu resolvo dar uma brincadinha, dar uma acelerada, eu estou dirigindo. Então, eu não sofro tanto isso. Por quê? Porque eu que acelerei, partiu de mim, eu já saio quase que antes do carro. Só que eu vejo do lado, às vezes tá minha mãe, coitadinha, todo mundo toma daquele tranquinho para trás. Inércia. Então, isso acontece no cavalo também, quando o seu cavalo sai do tambor.
E aí, seu abdômen está relaxado, né? E você está no ombro durinho, o que acontece? Como que é mesmo? Os trancos, sabe? Dá aquela chicoteada para trás. Aí, isso não atrapalha o seu cavalo? Atrapalha pra caramba. Ele se acha, ele vai se achar. Só que você não sabe que você atrapalhou o seu cavalo. E outra, vai atrapalhar futuramente, sabe por quê? Vai causar algumas dorzinhas, algumas dores nele. Que quem perdeu a minha live com a doutora Bruna Fonseca, que a gente falou de coluna, nós falamos sobre isso. Tá lá, vai lá e veja essa live. Se a saída de tambor, que você não está firme, não tem força no abdômen, toma aquela estilingada para trás, puxa a boca do seu cavalo, se isso não repercute futuramente em dores e lesão no seu cavalo. Pois é, até isso é possível fazer. E não vou me estender nesse assunto, senão a live de 1 hora, né? E a aula de 1 hora vai virar uma aula de 1h30. E assim, gente, eu tento não pôr aulas tão longas assim, porque fica cansativo, fica chato, entendeu? Então, vamos lá. Bora ser mais sucinta e mais rápido. Pessoal, a terceira ação, a terceira coisa que você tem que fazer para que você tenha equilíbrio na velocidade e que você tenha equilíbrio nos giros. Márcia, boa noite. Legal você aqui. É uma coisa bem simples. Uma coisa bem simples. Levanta o seu queixo. Levanta o seu queixo. Vou te explicar por quê. Você já deve ter visto várias vezes, e talvez isso aconteça com você. Eu aposto, das minhas 10 fichinhas, eu aposto 9 fichinhas. Que quando você entra na pista, quando você larga, quando você está virando, você está assim, olhando para a cabeça do seu cavalo, para o pescoço do seu cavalo, ou para sua mão, olhando para baixo. Caramba, mas por que, Cláudio, que olhar para baixo influencia no equilíbrio? Já vou te explicar, você vai entender. Existe uma razão de ser. Gente, é muito simples. Você sabia que a nossa cabeça pesa em torno de 6 quilos? 6 quilos. A nossa cabeça pesa em torno de 6 quilos. E aí, olha o que acontece quando você está assim. O peso em velocidade, tá? Nós temos um cavalo correndo, tá? Então, quando você está assim, a sua cabeça, ela pesa 6 quilos. Mas ela faz uma força, uma tensão no seu pescoço, na sua coluna, de 30 quilos. Por quê? Porque nós temos a tal da gravidade, gente. Nós temos a tal da gravidade. Então, quem corre assim, está puxando o seu corpo 30 quilos para baixo. É para cá, então você está o tempo todo projetando o seu peso para cá. E aí a pessoa tem algumas, né, da falta de equilíbrio, usa aquele subterfúgio também, mito também, de se jogar para dentro do tambor. Se joga assim para dentro. Aí novamente você tem 30 quilos, né, de tensão, de peso, de força da sua cabeça. Gente, é engraçado você pensar nisso, que 6 quilos da cabeça e tal. Mas, pois é, mas aí somado com a velocidade e a gravidade, você está em movimento, são 30 quilos te puxando para cá ou te puxando para cá. E aí me fala, como ficar equilibrado na sela? Como ter assento? Como ficar de bem com a velocidade quando você tem 30 quilos, quando você está o tempo todo projetando o seu peso para frente ou para os lados? E nunca está colocando o seu peso onde ele deveria estar, que é em cima da sela. Que é em cima da sela. É por isso que quem corre olhando para a cabeça do cavalo, quem corre olhando para as mãozinhas, assim, está sempre jogando o seu peso para frente, está sempre deslocando o seu corpo para frente. E aí a hora que chega no giro, que o cavalo dá aquela reduzida, inércia de novo, você já estava assim, olhando para baixo, e aí a hora da inércia, lá vai os seus 30 quilos, a sua cabeça puxando 30 quilos para frente. Aí, lógico, perde equilíbrio. Por quê? Porque você está numa posição inadequada. É por isso que é
tão importante, gente. É importante saber como usar o seu corpo. A forma como você usa o seu corpo determina pra caramba. Determina demais. A ação do cavalo determina muito, gente, o percurso, a qualidade do seu percurso. Porque o seu corpo influencia tudo. A sua mão influencia o cavalo, porque você mexe focinho, e quando você mexe focinho de cavalo, você mexe tudo. Você consegue mexer tudo, controlar tudo num cavalo através do focinho. Né? Por questões da biomecânica mesmo. E aí, com isso, você pode, se você souber o que fazer, você pode facilitar e ajudar ele. Mas se você não souber o que fazer, ou se você tiver ações, né, daquelas que você não tem controle, tipo falta de equilíbrio, levanta a mão, tal, essas coisas, você causa movimentos e ações negativas no seu cavalo. Ou seja, você acaba impedindo ele de trabalhar adequadamente. E é bem simples você perceber isso se você for, por exemplo, vamos lá, dá uma corrida rápida, vai, pega lá, sei lá, 300 metros e vai dar uma corrida, né? Pega uma retona e vai dar uma corrida a pé, tá? A pé. Só que detalhe, faz isso com a cabeça assim, faz isso com a cabeça assim, corre assim. E aí depois você me conta como é que foi a experiência. Como é que foi a sua experiência? Só pra gente sentir mais ou menos qual é a experiência do cavalo. Se você dessa forma consegue fazer força para correr. Se quando você corre assim, se você não está forçando mais a sua perna esquerda, se você não vai sentir um pouquinho, né, o seu fêmur esquerdo por conta disso. Não é? Pois é. Tá, gente. Deixa eu voltar. Eu estava lendo aqui vocês. Vamos lá. Então, levante o seu queixo. Adquira esse bom hábito de montar com o queixo para cima, não com o queixo para baixo, né? Mesmo porque não é só o seu cavalo que tem coluna, você também tem uma coluna. E a forma certa de você lidar e proteger a sua coluna uma das formas é você manter a sua cabeça no lugar. Mantenha a cabeça no lugar, queixo para cima. E aí, gente, tem um outro lance, sabia? Sobre manter o queixo para cima. Por que que quando chega alguém que você não gosta muito, né? Você não passa para essa pessoa assim. Você passa para essa pessoa assim. Por que quando alguém mexe com alguém que você gosta e você quer vai defender, você vai para cima conversando assim, de queixo levantado? Por que, gente, vocês acham? Se alguém aqui já leu um pouquinho de coisas, de estudos tal, sobre o cérebro e tal, vai sacar, vai estar sabendo o que é. Porque quando você faz isso, automaticamente seu cérebro entende o quê? Estou confiante. Você cresce. Estou confiante. Então, além de tudo, você levantar o seu queixo para correr, vai mandar essa mensagem também para o seu cérebro. Então, ainda vai te ajudar nisso. Não bastasse te ajudar no seu equilíbrio, vai te ajudar nisso também. Então, gente, é o seguinte, se você aplicar essas 3 pequenas coisas, tá? Que assim, é básico, tá? São 3 passos, 3 ações que são bem básicas para o aceno da velocidade. Mas, se você aplicar, você já vai sentir uma diferença. Você já vai sentir uma diferença. Tá? Não tem aqui como eu dar o método inteiro, não tem aqui como eu dar todos os passos, né? Mas para isso é muito simples. Entendeu? O TGP está aberto, o treino de giro está aberto. E lá você vai ter tudo, cada passo sobre equilíbrio, além de toda a parte para o giro. Mas aqui, você que não é meu aluno, você que de repente não está no momento de entrar no curso, você pega essas três ações que eu te passei agora, experimenta. E depois você me diz se você se sentiu mais equilibrada ou não. Se você aplicar, eu te garanto que você vai sentir mais equilibrada. E lógico, eliminar aqueles 3 erros que nós falamos lá no começo. Então, gente, é isso aí. Olha só, já deu 50 minutinhos aqui da minha aula.
essas são as 3 ações básicas que você precisa já começar a colocar em prática. Vamos ver se eu tenho aqui algum lembrete. Gente, eu tô vendo aqui que tem umas perguntinhas aqui na interrogação. Eu vou responder, tá? Antes de encerrar. Vamos lá, gente. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver. Como seria então a posição correta e mais confortável também para ficar na sela e manter o equilíbrio? Exatamente como eu falei. As pernas, o seu pé tem que ficar onde está o estribo. Não é para puxar o estribo para trás, nem se empurrar o estribo para frente. Certo? Os seus ombros têm que ficar relaxados. Você está sentado numa cadeira agora? Relaxa os ombros. Tá? E vê como é que você ficou sentado. Tá? É isso. E a sua cabeça, ela tem que estar no lugar certo. Pensa que aonde você alinhar a sua cabeça é onde vai estar concentrado o seu peso. Se você alinhar, fizer para frente, vai estar concentrado para frente. Então, quando o seu cavalo chegar no giro, você vai ser arremessado para frente. Então, você quer ficar na sela? Você quer ficar perpendicular ao solo? Então, é lá que tem que ficar a sua cabeça. E aí você alinha a sua cabeça com o seu assento. E lembrando, é sempre a parte de trás do osso pélvico, nunca a parte da frente. Tá? Vamos lá para a próxima. Um jeito bom de aplicar assento? Sem cavalo. Sério, gente. Sem cavalo. Sabe por quê? Porque, principalmente quem tem problema de equilíbrio, sempre que monta, é atento demais ao cavalo. Aliás, outra coisa, gente, vocês não precisam ser tão atentos ao cavalo. O cavalo é um outro ser. Ele anda sozinho, entendeu? Você não precisa estar tão atenta nele. Então, é legal começar a ficar um pouco mais atento em você. Mas até chegar nesse estágio, então faça sem cavalo, porque é o momento onde você consegue ficar 100% presente para você, 100% atenta a cada ação que você executa, entendeu? Ao seu abdômen e tudo mais. Então, treino sem cavalo, lógico. O físico é sem cavalo, mais sem cavalo no começo. E é isso, gente. São as perguntinhas que estavam aqui. Vou encerrando agora. Gente, toda segunda-feira tem aula aqui, tá bom? E acabo não deixando gravado aqui porque eu aproveito para fazer aulas e jogar dentro dos cursos, tá bom? De mandar para os alunos. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês apliquem e que vocês tenham resultado, que vocês sintam a diferença, tá? E obrigada para todo mundo que ficou comigo até agora. E na segunda-feira, nesse mesmo horário, a gente vai ter live, a gente vai ter aula novamente. Então, pessoal, valeu, obrigadão. Um beijo para vocês. Até a próxima.